Bom dia, meninos. Vamos hoje fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Na verdade, não é dia não, tá? Para mim já é noite. Eu estou o dia inteiro gravando. Já estou até com a luz acesa, ó. Mas como vocês estão aí de manhã, a gente fala bom dia. Só para informar vocês. Vamos, já estou até doido já de tanto que eu já gravei aula hoje. Vamos lá. Então, fazer a correção dos exercícios de história, né? Vamos começar na página 13. Por quê? Só voltando, relembrar vocês, né? Nós iniciamos no livro lá em outro capítulo, quando nós falamos de renascimento, tá? Aí depois nós voltamos, certo? Então, na página 13, o primeiro exercício que tem aí, que é relacionado, né, às grandes navegações, tá certo? Bem, então, quais características dos seres marinhos representados no mapa reforçam a visão de que, para os navegadores europeus do século XVI, o Oceano Atlântico era um mar tenebroso? Então, vamos lá. Então, quais são, né, as características que vocês têm aí que, de seres marinhos que representam que o mar era tenebroso? Vocês podem botar que são representados os seres marinhos como gigantes de diversas formas que emergem do fundo do mar e atacam as embarcações. Então, são gigantes de diversas formas que saem do fundo do mar e atacam as embarcações. Beleza? Então, esses são os monstros marinhos, né, que os homens imaginavam ter no Oceano Atlântico. Tá? Vamos para outra? Tantã. Lá na página 17. Página 17. Deixa eu pegar aqui para colocar na página 17. Tá, vamos lá. Então, a primeira pergunta aí. Na época das grandes navegações, parte dos comerciantes europeus obteve altos lucros com o comércio de especiarias, produtos usados no preparo e na conservação de alimentos como medicamentos. Né? Então, essas são as especiarias. Né? Letra A. Atualmente, esses produtos são consumidos com as mesmas finalidades? Explique sua resposta. Então, vamos ver aqui. Essas especiarias são utilizadas para a mesma finalidade? Sim, são. A gente utiliza especiarias, por exemplo, na comida que nós fazemos. Pimenta do reino, cravo da Índia, noz moscada, canela. A gente utiliza tudo isso, né? No preparo dos nossos alimentos, tá certo? A diferença é que hoje não são vendidos por preços tão altos como eram antes. Né? Os preços hoje são acessíveis. Né? A gente pode comprar, tá certo? Esses produtos também são produzidos em vários lugares do mundo. Né? Por isso, são mais acessíveis. Tá? Letra B. Pergunte para os adultos de sua família se eles se lembram de alguma receita culinária ou de medicamento caseiro que tenha como ingrediente uma especiaria. Registre em seu caderno e depois compartilhe com os colegas. Então, vocês só vão registrar no caderno de vocês, né? Infelizmente, não dá para a gente compartilhar com os colegas nesse momento de isolamento social, tá? Então, vocês podem, é uma resposta bastante pessoal, né? Mas vocês podem dizer que os elementos, né, que são utilizados como especiarias, né? A pimenta do reino, ela serve para temperar carnes, né? A gente tem o cravo, a canela, serve para se fazer o quê? Um arroz doce, por exemplo, é utilizado na nossa culinária, né? Nós temos uma árvore chamada aroeira, né? As folhas dessa árvore da aroeira serve para fazer medicamentos, dizem, né, ser cicatrizante.
alguns acreditam que seja cicatrizante. Então, essas especiarias ainda têm muitas utilidades em nossos dias. Tá? 2. Voltando aqui à letra B do número 1, vocês podem ter colocado, né, outras sugestões aí, tá? Como resposta. Tá bom? Número 2. Explique a situação que encarecia o preço das especiarias orientais entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, seria o quê? O monopólio dos comerciantes de Gênova e Veneza, né? Sobre as rotas do mar Mediterrâneo. Então, os comerciantes de Gênova e Veneza cobravam impostos para aqueles navegadores que passavam pelo mar Mediterrâneo. Isso fazia com que o preço das especiarias ficassem mais caros, né? Quando encontraram essa nova rota, por isso, né, as grandes navegações existiram para que os navegantes buscassem uma nova rota para chegar às Índias, né? Daí eles fazerem o périplo africano, o contorno, né, lá na África, no continente africano, para chegar às Índias. E acabaram descobrindo o novo continente, novo mundo, né? A América. Tá? Número 3. Numere os motivos que levaram os europeus a buscar novas rotas para o Oriente. Então, enumere os motivos que levaram os europeus a buscar novas rotas para o Oriente. Primeiro, romper o monopólio dos comerciantes de Gênova e Veneza, né? Segundo, comprar alimentos no Oriente e revendê-los na Europa, diretamente no Oriente, para revender com melhores preços na Europa. Terceiro, buscar materiais preciosos para cunhar moeda na Europa, para fazer moedas na Europa. Então, são alguns dos motivos que levaram, né, os europeus a buscar novas rotas para se chegar ao Oriente. Tá? Número 4. Quais foram as principais dificuldades encontradas pelos europeus no século XV e XVI para realizar as viagens marítimas rumo às Índias? Então, uma grande dificuldade era o quê? Superar o medo que eles tinham do Oceano Atlântico, porque eles acreditavam que no Oceano Atlântico existiam monstros marítimos, né? Então, esses monstros poderiam tombar as embarcações e comer, né, as embarcações e os humanos que ali estavam, tá certo? Essa era um. Além disso, eles acreditavam que a navegação no Atlântico exigia conhecimentos marítimos e geográficos que os europeus ainda não tinham. Tá? 5. Sobre a expansão marítima do século XV, responda: por que Portugal teve condições de ser o primeiro país nas navegações, de ser pioneiro nas navegações? Então, vamos lá. Por causa da posição geográfica, certo? Pela centralização política, fortaleceu aí a aliança entre monarquia e burguesia, né? E o financiamento das viagens, tá certo? Feito financiamento feito pelos burgueses e pela igreja, né? E também pelo fato de o país não estar envolvido em guerras naquela época, né? Portugal não estava envolvido em guerras, então ele podia acumular metal, acumular riquezas, acumular dinheiro. Por isso eles financiavam essas novas embarcações. Tá? Letra B. Qual foi a importância das navegações para Portugal? Bem, com essa
essas novas rotas, né? Portugal podia ter, então, a liderança e assumir o cenário europeu, né? Então, ele se tornou líder no comércio com o Oriente de especiarias. Isso tornou Portugal o país mais importante da Europa, tá certo? Letra C. Leia o poema a seguir, de autoria de Armênio Vieira, poeta nascido em 1941, no arquipélago de Cabo Verde, um país africano que foi colonizado por Portugal e que conquistou sua independência em 1975. Mar. Mar, 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 mar. Quem sentiu o mar? Não o mar azul, de caravelas ao longo e marinheiros valentes. Não o mar de todos os ruídos, de ondas que estalam na prata. Não o mar salgado, dos pássaros marinhos, de conchas de areia e algas do mar. Mar, raiva, angústia, de revolta contida. Mar, silêncio, espuma, de lábios sangrados e dentes partidos. Mar, de não repartido e do sonho afrontado. Mar, quem sentiu o mar? O poema, escrito mais de 500 anos depois das navegações portuguesas, ainda se refere ao mar como um importante elemento na cultura de Cabo Verde. Qual é a percepção que o poeta demonstra sobre o mar? Então, a percepção que o poeta... Só voltando aqui. Perdi a página. Qual a percepção que o poeta demonstra sobre o mar? Então, vamos lá. A gente pode dizer que o poeta ele se refere ao mar como sendo algo de suma importância para aquela população, por causa de tudo que ele oferece para a população e a cultura de Cabo Verde. Então, o mar ele torna-se imprescindível para a vida de Cabo Verde. Beleza? Então, a percepção que o poeta demonstra sobre o mar, ele demonstra que, né, o mar ele é importantíssimo para a população de Cabo Verde. Tá bom? Vamos lá? Número 6. Identifique as situações que impediram Espanha, França e Inglaterra de realizar a expansão marítima no mesmo período que Portugal. Então, a gente pode colocar que Espanha, França e Inglaterra ficaram por muito tempo envolvidas em conflitos e guerras, que geraram prejuízos e escassez de recursos para participar da expansão marítima naquele período, né? Por isso é que Portugal, então, se lança primeiro ao mar, porque Portugal não estava envolvido em nenhuma guerra, enquanto Espanha, França e Inglaterra, eles tinham que primeiro
acabar com os conflitos ou sair dos conflitos que estavam envolvidos, né? E dentro desses conflitos, eles gastavam as moedas que tinham, né? Os recursos financeiros que tinham, tá certo? Vamos lá, número 7. Depois de ler o texto do capítulo, reúna-se com os colegas. Mentira, vão fazer sozinhos. Para conversar sobre a seguinte questão: qual teria sido a relação entre o avanço tecnológico na navegação e o contato que os europeus já mantinham com o Oriente? Então, vocês podem dizer que o contato comercial com o Oriente também incluiu o contato cultural, por onde muitos conhecimentos de navegação foram adquiridos pelos europeus. Tá? Então, os europeus adquiriram, né, esses conhecimentos com a navegação em contato com as diversas culturas. Beleza? Número 8. Quais invenções dos chineses facilitaram suas navegações no século XV? Então, a gente pode colocar aí a bússola, o leme, né? Que são os instrumentos necessários para que as navegações, né, fizessem suas rotas. Tá? Então, a bússola e o leme, só que, principalmente, a construção de grandes embarcações. Tá? Então, além da bússola e do leme, que serviam para eles se orientarem em suas rotas, né, os chineses também construíram grandes embarcações. Tá certo? Número 9. Explique por que as navegações chinesas, embora tenham sido realizadas no século XV, ficaram conhecidas somente há pouco tempo. Bem, elas ficaram conhecidas há pouco tempo porque foram realizadas apenas durante o governo do imperador Zhuge, da dinastia Ming, tá? Que pretendia romper o isolamento cultural e econômico da China. Depois, seus sucessores retomaram, né, a política isolacionista e as informações se perderam. Ou seja, isolaram a China do resto do mundo e essas informações se perderam. Por isso, elas não foram divulgadas. Tá? A 10ª questão. Qual era a diferença entre o imperador Zhuge e seus sucessores no que diz respeito às navegações chinesas? Então, vamos lá. O imperador diferenciou-se por incentivar as expedições marítimas, estendendo a influência da China do Oceano Pacífico até o Índico. Seus sucessores não seguiam seu exemplo. Eles isolaram a China durante séculos de influências externas. Tá certo? Então, a China ficou um país isolado dessas influências externas. Tá? Podemos ir para a próxima página? Então, vamos lá. Página 19. Página 19, vocês têm aí o caleidoscópio, né? Vários instrumentos de navegação nesse caleidoscópio aí, né? Esfera armilar, balestina, nocturlábio, astrolábio sextante, quadrante, bússola. Aí tem. Explique a origem das técnicas marítimas e o que possibilitou o desenvolvimento delas pelos portugueses. Podemos? Então vamos lá. Os portugueses utilizaram os conhecimentos de astronomia adquiridos pelos povos árabes que viviam na Península Ibérica.
O desenvolvimento dessas técnicas foi decorrente do investimento em pesquisa e do trabalho de aperfeiçoamento dos navegantes. Né? Lembram que fundou-se lá em Sagres, a escola de Sagres, né? Para formar os navegantes para que eles pudessem adentrar ao mar? Né? Então, eles foram aperfeiçoados. Tá? Houve um trabalho de aperfeiçoamento desses navegantes, tá? E dos instrumentos também, das novas técnicas, né? Que foram desenvolvidas nessa época para que essas embarcações pudessem navegar no Oceano Atlântico. Tá? Número 2. Há 2 pontos em comum entre todos os instrumentos que definem bem como era o trabalho dos navegantes. Quais são eles? A gente pode dizer que todos os instrumentos, de alguma forma, definem a localização e a direção da embarcação. Tá? Todos esses instrumentos que estão aí, nessa página, eles definem a localização, tá? E a direção das embarcações. Beleza? Então, respondemos. Vamos passar, então, para a página 21. Página 21. Vamos lá. Na visão do autor da gravura, os europeus foram bem recebidos pelos nativos? Quais elementos da obra possibilitam concluir isso? Então, nós temos aí, né, essa gravura aí abaixo, na página 21, né, o encontro dos portugueses com os nativos, os índios. Né? Então, os índios receberam bem os portugueses, pelo que nós estamos vendo? Sim. Né? Na visão do autor dessa gravura aí, os europeus foram bem recebidos pelos nativos. Tá certo? É possível a gente perceber pelo fato dos nativos aparecerem entregando presentes aos europeus. Né? Mas essa imagem não retrata uma realidade, tá certo? Isso foi uma imagem produzida, né, pelo um pintor, né, muito tempo depois da chegada dos portugueses ao continente americano, tá? Certo? Ao Brasil, por exemplo. Tá bom? Não retrata que foi tão amistosa assim essa relação entre portugueses e nativos, tá? Número 2. A gravura representa 3 europeus erguendo uma grande cruz em território americano. Que significado pode ter essa cena? Então, a cena do português carregando a cruz. Que significado tem essa cruz, então, né, nas mãos do português? Representa a introdução do cristianismo nas terras americanas, tá certo? Então, eles já chegaram tentando catequizar os indígenas, impondo aos indígenas a sua cultura, a sua religiosidade, né? Página 22. Página 22. Diário de Colombo. Vocês provavelmente já leram o Diário de Colombo, né? Narra aí a viagem que Colombo fez, né? E vamos responder então aí as perguntas. Número 1. O que mais chamou a sua atenção nesse trecho do diário escrito por Cristóvão Colombo? Por quê? É uma resposta bem pessoal, né? O que mais chamou a atenção, cada um de vocês vai ver o que chamou, né, a sua própria atenção, tá certo? Mas vocês podem falar sobre a insatisfação dos marinheiros pela longa viagem, né? A tentativa de Colombo de enganá-los, afirmando terem percorrido menos distância do que realmente tinham feito, tá? Então, várias coisas vocês podem colocar aí, certo? Número 2. Por que Colombo geralmente dizia à tripulação que tinham percorrido uma distância menor do que realmente haviam navegado? Ele obtia as informações corretas sobre a distância percorrida para que a tripulação não se desesperasse com a longa viagem, sem ainda ter encontrado as novas terras.
Beleza? Então, para não apavorar, né, a tripulação, ele dizia que tinha menos tempo do que eles estavam viajando. Tá? Número 3. Por que Colombo incentivava seus tripulantes, dizendo que obteriam vantagens por terem participado daquela viagem? Bem, a promessa de vantagem pela participação na viagem era um modo de manter os tripulantes animados com o trabalho. Né? Então, ele motivava, né, os tripulantes para que eles pudessem trabalhar mais satisfeitos, tá certo? Durante a navegação. Né? E evitar insatisfações, né, que pudessem prejudicar essa travessia. Tá certo? Número 4. Que sinais de terra Colombo registrou ter encontrado? Então, de acordo aí com o diário dele, os sinais de terra foram algas verdes, um talo de cana-de-açúcar, um caranguejo vivo, um pedaço de pau e um pauzinho coberto de caramujos, né? Foi o que Colombo descreve aí e registra ter encontrado nas novas terras. Certo? Passamos para a página 23? Então, vamos lá. Página 23. Lá no Zoom, 1 e 2. O território do Brasil, no século XVI, mostrado nesses mapas, era maior, menor ou igual ao atual território brasileiro. Então, se vocês virem, né, os mapas do século XVI, vocês vão perceber que ele era menor do que o atual, tá certo? Ele correspondia a praticamente 1/3 do mapa atual, tá? Por quê? Porque eles acreditavam que o Brasil fosse apenas aquele litoral. Eles ainda não tinham desbravado o interior do país, tá certo? Número 2. Embora o mapa do século XVI não tenha a mesma exatidão dos mapas atuais, quais elementos geográficos você reconhece nele? A gente pode dizer que reconhece o Trópico de Capricórnio, por exemplo, o Estreito de Magalhães, né? O Rio da Prata, são algumas dos elementos geográficos que a gente consegue reconhecer nos mapas. Tá? Podemos passar para a próxima página? Então, vamos lá. Agilidade, meu povo. Deixa eu pegar a tampinha aqui. Pronto, eu peguei a tampinha da caneta. Vamos à página 26. Quase acabando. Página 26. As consequências dos contatos entre europeus e indígenas. Então, na página 26, estava pedindo para reunir com os colegas e responder as questões. Como estamos em isolamento social, eu sei que vocês já responderam e responderam com a ajuda dos seus familiares. Né? Muito bem, então vamos lá. O que a autora chamou de eufemismo envergonhado? Por quê? Então, eufemismo envergonhado seria a tentativa de disfarçar a violência da conquista da América como se ela simbolizasse um encontro entre culturas diferentes. Né? Na verdade, foi o que eu falei para vocês. Lá naquele quadro que foi pintado, né, na página anterior, que a gente falou sobre aquela pintura lá na página 21, né? O encontro entre brancos e índios, portugueses e índios, ninguém sabe se deu de forma harmoniosa, né? Amigável, certo? Aqui nós já estamos falando em eufemismo envergonhado, né? Que seria a tentativa de disfarçar a violência da conquista da América, tá? Como se ela simbolizasse um encontro de paz entre as culturas, tá certo? Então, isso seria o eufemismo envergonhado, tá? Número 2. De acordo com o texto, quais fatores levaram à dizimação dos indígenas
no atual território do Brasil. Os fatores que a gente pode citar foram as guerras, a escravização, a fome, a desestruturação das sociedades, a fuga dos nativos para as regiões desconhecidas, né? Foram alguns fatores que levaram à dizimação dessa sociedade, da sociedade indígena. Tá? 3. Vocês conhecem os povos indígenas que atualmente habitam o território brasileiro? Sabem quais são os seus direitos e quais são as principais ameaças a seu modo de vida? Faça uma pesquisa sobre o tema no site do Instituto Socioambiental, aí o endereço, né? Com base nas informações coletadas, escreva um texto que apresente os principais dados sobre a população indígena do nosso país: quantidade, etnias, dispersão territorial, os direitos que a Constituição garante a ela e as principais ameaças que esses povos vêm enfrentando nos últimos anos. Então, cada um vai fazer o seu texto, a sua pesquisa, não é mesmo? Mas vocês podem falar sobre a diversidade étnica da população indígena que vive no Brasil, né? E aí, essa diversidade vai fazer com que esses direitos sejam garantidos pela Constituição da República Brasileira, né? Então, vocês entrando nesse site aqui, no que está aí o endereço, vocês vão ter acesso a essas informações, tá? Façam no caderno e quando a gente estiver presencialmente, eu vou dar nota para vocês sobre essa pesquisa de vocês, tá? Vamos para a página 27. Vamos lá? Então, página 27. Vamos lá. Com base nos acontecimentos construídos nesse capítulo e no anterior, desenhe uma linha do tempo com as viagens marítimas portuguesas e espanholas do século XV, em ordem cronológica. Para cada viagem, indique a data de sua realização, o navegador que a comandou e o principal destino a alcançar. Bem, se vocês fizeram, né, essa linha do tempo, vocês vão colocar, né? Então, a gente sabe que uma linha do tempo, ela é traçada como uma linha, realmente, né? Uma linha de forma horizontal, né? Com os tracinhos na forma vertical, né? Cortando essa linha horizontal. Esses tracinhos vocês vão botar as datas e os acontecimentos, tá certo? Então, vamos lá. Em 1434, nós tivemos, sob liderança de Gil Enes, a volta do Cabo Bojador, na África. Tá? Então, 1434, Gil Enes, Cabo Bojador. O próximo tracinho, na sua linha horizontal, o primeiro tracinho vertical, 1434. O segundo tracinho, 1488. Bartolomeu Dias, que fez a volta ali no Cabo da Boa Esperança, né, na África. O próximo tracinho, 1492. Cristóvão Colombo, Ilha de Guanahani, na América. 1498, Duarte Pacheco teria chegado próximo à fronteira dos atuais estados do Maranhão e Pará. E Vasco da Gama chega a Calicut, as Índias. E em 1500, o último tracinho, Pedro Álvares Cabral, né, chega à Bahia, no Brasil. Tá certo? Podemos ir para a seguinte? Número 2. O navegador Cristóvão Colombo acreditava que o formato da Terra era esférico e, para comprovar sua teoria, garantiu aos reis da Espanha que alcançaria o Oriente
por uma rota marinha inusitada. Que rota foi essa? A rota do Ocidente. Partindo do princípio de que a Terra era redonda, ele imaginou que navegando para o oeste daria a volta no globo terrestre. Tá? Número 3. A expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI teve inúmeros desdobramentos sobre o mundo da época. Identifique algumas transformações provocadas na cultura dos europeus africanos e ameríndios. Dos europeus, africanos e ameríndios. Então, vamos lá. Houve intercâmbio cultural e acesso a hábitos, crenças, idiomas e produtos que antes não eram conhecidos, né? Com essa mistura aí de culturas, né? Houve o acesso a hábitos, crenças, idiomas e produtos que antes não eram conhecidos, tá? Por essas populações. Número 4. Descreva a atitude dos europeus na América e compare-a com o comportamento deles na África. A atitude dos europeus na América e comparar com o comportamento deles na África. Pode dizer que, na África, os europeus estabeleceram relações amistosas para desenvolver o comércio de escravos. Então, foram hiper simpáticos, né, para desenvolver o comércio de escravos, para angariar os negros, né, de produtos também locais. Tá? Na América, eles agiram como conquistadores, ocupando o território e dizimando a população local. Ou seja, eles aqui na América, como eles tinham descoberto aquelas terras, né? Eles então se colocaram como colonizadores, como dono das terras e acabaram matando a população nativa, que era a população indígena. Tá? Entraram em diversos confrontos e acabaram matando a população indígena. Certo? Número 5. Forme uma dupla com um colega e conversem sobre as trocas culturais que ocorrem entre europeus e indígenas na colonização do Brasil. Quais características culturais da sociedade brasileira comprovam que houve esse intercâmbio no passado? Isso. Então, vamos lá. Vocês podem colocar que foram adquiridas, né, palavras indígenas ao nosso vocabulário, por exemplo. Tá? Como também diversos itens da culinária indígena, né? O consumo de a gente comer, né, o aipim, né? Isso vem dos indígenas, o milho, tá? Então, vários grãos, né, vêm da cultura indígena, tá? O consumo desses grãos, né, vem da cultura indígena, tá certo? Então, vocês podem colocar características como palavras indígenas e na culinária também dos indígenas. Nós adquirimos essas culturas, tá? Número 6. O Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América entre Portugal e Espanha, foi questionado pelas demais potências europeias, que passaram a organizar expedições para a conquista de alguns territórios do continente. Que regiões da América foram conquistadas por França, Inglaterra e Holanda? Então, vamos lá. França e Inglaterra conquistaram algumas ilhas do Caribe e parte do território da América do Norte. A Holanda conquistou outras ilhas caribenhas, grande parte do Nordeste do Brasil e outros territórios no norte da América do Sul. Beleza? 7. Sobre o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal em 1494, responda ao que se pede. A. Observe o mapa da página 23. Qual país ibérico teria sido mais beneficiado
por essa divisão territorial da América. A gente pode dizer que Portugal foi o mais beneficiado, tá certo? Foi mais beneficiado do que a Espanha, né, através do Tratado de Tordesilhas, tá? Então, Portugal foi mais beneficiado do que a Espanha dentro do Tratado de Tordesilhas, tá? Letra B. Considerando o território mundial que se conhece hoje, qual país ibérico... já fizemos, né? Não, é a letra B mesmo. Vamos lá, letra B. Considerando o território mundial que se conhece hoje, qual país ibérico foi mais beneficiado pela divisão territorial definida pelo Tratado de Tordesilhas? Então, aí, considerando o território americano, é possível afirmar que a Espanha foi mais beneficiada do que Portugal em relação à divisão territorial do Tratado de Tordesilhas. Tá? Ela fica, então, com a maior parte. Né? Vamos à última questão. Temos ao lado de uma reprodução da obra A Descoberta da América, por Cristóvão Colombo, do pintor surrealista espanhol Salvador Dalí. A obra se caracteriza pela presença de imagens intrigantes, que misturam fantasia e realidade, como nos sonhos. Observe-a para responder ao que se pede. Quais elementos presentes na imagem permitem relacioná-las ao contexto histórico da descoberta da América por Cristóvão Colombo? Então, os elementos, né, que nós temos aí nessa imagem, né, que representam, que a gente pode relacionar, né, com a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Vários elementos a gente pode ver nessa imagem, né? A gente pode ver a caravela que vem avançando pelo mar, né, com o símbolo aí da cruz, tá? Os elementos religiosos, as cruzes, os anjos e os santos, que aí fazem alusão à presença da igreja, né, na conquista dos novos territórios, ou no financiamento dessas grandes navegações. Tá certo? Então, a gente vê aí as caravelas, a presença das cruzes, né, de anjos, tá certo? E aí, encerramos, então, a correção das atividades. Tá? Próxima aula, nós vamos entrar com um assunto novo, referente ao capítulo 3, que é o mercantilismo. Tá certo? Então, para